Bem-vindos então a este que será o último vídeo sobre a criação desta pequena aplicação introdutória à arquitetura ADO.NET através de C#. Os vídeos irão prosseguir, não se assustem, porque não vem por aí nada de muito mais estranho do que aquilo. Aliás, nós iremos com certeza facilitar muito mais a vida a todos aqueles que querem aprender a trabalhar com bases de dados a partir dos próximos vídeos. Ora, mas posto isto, falta-nos apenas apresentar aqui a lista das encomendas. Ora, nós já temos essa implementação feita. Onde é que ela está feita? Precisamente aqui na tabela, ou melhor, no quadro das encomendas. Então, quando nós temos aqui o constrói grelha encomendas, vamos clicar F12, vamos copiar toda esta implementação, vamos colocá-la aqui no FRM main, vamos colocar aqui, se calhar logo a seguir ao load. Vamos ver o que é que acontece aqui, vamos apagar tudo isto. O label resultados também existe no FRM main, que é este que aqui está. Vamos então fazer simplesmente o seguinte, vamos aqui colocar um constrói a grelha de encomendas. Então constrói grelha encomendas, ok? E quando eu executo o meu código, cá estão as minhas encomendas a aparecerem, ok? Neste caso não dá para apagar nem eliminar, dará apenas para depois clicar aqui em gerir ou gerir clientes e gerir encomendas. Eu quero também chamar a atenção para um pormenor que é o seguinte: quando eu tento criar uma base de dados, já existe uma base de dados com o mesmo nome. O que é que isto significa dizer? Significa que eu não tenho a possibilidade de criar a base de dados caso ela já exista. No entanto, eu posso forçar a criação da base de dados simplesmente utilizando código de C# muito básico. Reparem, eu aqui tenho aqui verificar se existe um ficheiro com o mesmo nome e ele apresenta esta mensagem. Já existe uma base de dados com o mesmo nome. Ora, eu posso fazer simplesmente o seguinte: if messagebox.show já existe uma base de dados com o mesmo nome, pretende substituir essa base de dados por uma nova. E agora, atenção, ok, messagebox buttons.yes no e messagebox icon.warning. Okay? Se isto tudo for igual a dialogResult.no, então return. Okay? Caso contrário, o que é que vai acontecer? Neste caso não vai fazer um return, mas antes de criar a base de dados vai eliminá-la. Então, neste sentido, ele vai fazer o seguinte: se o ficheiro existe aqui, então ele vai também poder apagá-lo aqui. Como é que eu faço? File.delete, okay? File.delete, ou neste caso poderia utilizar o que ele não existe, é o delete, okay? Delete com letra maiúscula, delete, e simplesmente coloco aqui a pasta e o nome da base de dados e ela vai desaparecer sem qualquer problema para depois ser criada uma nova. Reparem então, vamos aqui executar. Ok, nós sabemos que existe uma base de dados porque está aqui, vamos aqui criar BD e ele diz: já existe uma base de dados com o mesmo nome. Pretende substituir essa base de dados por uma nova? Não. Ou então sim. Yes. E então neste caso, reparem, temos aqui um problema porque o processo não pode ser acedido porque já está a ser utilizado por um outro processo. Qual é o processo? É o meu SQL Server Compact Edition SDF Browser. Se eu aqui o apagar e fizer isto, reparem, vamos novamente outra vez, ok, criar base de dados, ou melhor, vamos fazer o seguinte: antes disso, vamos aqui ao nosso main. Se eu fizer o criar base de dados, cria a base de dados e depois vai refrescar a grelha de encomendas. Porque se uma base de dados nova for criada, automaticamente não vão aparecer encomendas novas. Então, constrói grelha de encomendas. Vamos então aqui executar. Criar base de dados nova, não.
mantém-se tudo. Criar base de dados nova, sim. Ok, base de dados criada com sucesso, ok, e automaticamente não tenho nem clientes, nem encomendas. E reparem como os botões aqui aparecem. Aqui nova encomenda, ok, não faz rigorosamente nada, não tenho dados aqui, tenho os dados dos produtos e temos então genericamente a nossa aplicação feita. Basicamente depois deveríamos trabalhar aqui um pouco a parte gráfica, nomeadamente através dos nomes dos formulários. Como poderão ver aqui, FRM clientes não é propriamente o nome mais indicado, da mesma forma que FRM encomendas, tudo isso, etc, etc. No entanto, fica aqui ao longo destes últimos vídeos o exemplo de como iniciar o nosso estudo do ADO.NET. Acreditem naquilo que eu tenho vindo a sublinhar nestes vídeos, é que trabalhar com o ADO.NET nestas circunstâncias que eu estive aqui a apresentar é, em determinada altura, a forma menos correta de se operar. Porquê? Porque eu deixei aqui algumas possibilidades de existir aquilo que se designa por SQL Injection. Por exemplo, se eu introduzir aqui clientes, neste caso, por exemplo, colocar aqui um apóstrofe e depois João, se eu for a gravar, ele vai dizer que faltam dados, ok, fantástico, vou colocar aqui dados e reparem, gravar e ele, pumba, vai dar um erro a dizer que não foi possível fazer o parsing. Porquê? Porque eu simplesmente coloquei no meu formulário, coloquei aqui os apóstrofes. Ora, os apóstrofes são um caractere que não é bem-vindo pelas instruções de SQL. E, portanto, o SQL Injection significa, por exemplo, a possibilidade de eu concatenar, uma vez que é isto que eu estou a fazer aqui, reparem, estou a concatenar texto. Então, o SQL Injection permite, através da utilização de queries de SQL mais bem estruturadas, permite introduzir aqui código SQL em vez do nome, okay, que me permitiria, por exemplo, fazer qualquer coisa do género delete ou delete from clientes, por exemplo, ok? E, portanto, quando eu fosse a executar isto, poderia estar aqui a comprometer a integridade das minhas bases de dados. Iremos, a partir do próximo vídeo, começar a estudar os princípios fundamentais da linguagem SQL, como criar uma query de SQL correta. Portanto, na prática, nós vamos estar, de certo modo, a relembrar aquilo que estivemos a fazer. Vamos fazê-lo, no entanto, através da utilização de uma pequena aplicação que já vai conter dados, já vai conter as tabelas, etc. E nós iremos ter depois a possibilidade de escrever diretamente na aplicação a query de SQL e automaticamente ir buscar os dados, alterar dados, ver dados, eliminar dados, inserir dados. Numa fase depois posterior, iremos então mostrar qual a metodologia mais correta para comunicar com bases de dados, mais correta, sabendo que é também a mais segura. Quanto a esta aplicação, temos tudo dito, vamos então avançar no estudo no próximo vídeo.